Não, olha só. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 30 de junho de 2025, segunda-feira, e nesse horário, das 17h20, nós vamos iniciar o estudo dessa obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito doutor Bezerra de Menezes, né? Estamos iniciando hoje a primeira aula do livro Dramas da Obsessão. Essa obra, ela foi publicada em 1964, tá? E a médium, eu vou ler um pedacinho só sobre a vida da médium, diz assim: Ivone do Amaral Pereira, que psicografou essa obra, nasceu em 24 de dezembro de 1906, na cidade de Rio das Flores, Rio de Janeiro, e faleceu no Rio de Janeiro aos 9 de março de 1984, com 78 anos. Dentre suas múltiplas especialidades mediúnicas, avultou a psicografia, através da qual renomados autores espirituais produziram obras, ao mesmo tempo edificantes, e de refinado lavor literário sobre a ciência e a moral espíritas. Também na imprensa espírita, Ivone do Amaral Pereira serviu com inexcedível zelo, legando com seus artigos invariavelmente fecundos e belos um critério seguro para os serviços em tão delicado como importante setor da seara do espiritismo cristão. Então, nossa irmã Ivone nos permitirá agora, né, iniciar o estudo dessa obra dela. Já estudamos aqui no Memória de Suicida, Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível e agora Dramas de Obsessão. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, doutor Bezerra de Menezes, rogando que eles nos abençoem, que eles nos fortaleçam, que eles nos ajudem na nossa caminhada, que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de estudo e de aprendizado. E que o Senhor possa estar sempre nos trazendo, né, todos os esclarecimentos que nós necessitamos para nos tornarmos homens verdadeiramente de bens. Que o Senhor Deus, nosso Pai, o médico Jesus, possa sempre nos fortalecer, nos dando ombros fortes, para que cada um siga a sua própria caminhada. Graças a Deus. Então, vamos lá iniciar aqui o nosso estudo do livro Dramas de Obsessão, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. Esse livro vai se dividir em 3 partes, né? E depois tem uma outra, uma conclusão. Começa assim: advertência. Essa advertência é um texto do doutor Bezerra de Menezes. É como se fosse um prefácio, tá? Ou um extrato. Diz assim o doutor Bezerra de Menezes. Coloquem a data aí, tá? 30/6/2025. Eu pedi na aula passada que vocês tivessem um caderninho, uma canetinha, um lápis para escrever no livro e que fiquem sempre atentos para o apoio que eu sempre envio, para que na hora que a gente vai estudar, eu digo assim, gente, vamos lá para o apoio, o livro tal, vocês já estejam na mão, para não ficar procurando, porque não vai dar tempo de ficar esperando, tá bom? Então, diz assim, doutor Bezerra de Menezes: aos médios em geral, dedico estas páginas. Gente, o microfone aí, eu vou fechar aqui. Aos médios em geral, dedico estas páginas que um sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirando, numa época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre seus ombros. Isso em 1964, ele falou, né? 64. Tem 60 anos isso. 61 anos que o doutor Bezerra falou isso. Olha só. Numa época, esse texto tem 61 anos, em que as mais graves responsabilidades pesam sobre os seus ombros. Imagine hoje.
Dirijo-me, porém, particularmente àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejem torná-las em verdadeiro traço de união entre os mundos objetivo, que é o nosso, e invisível, que é o plano espiritual, os quais se completam e interpenetram. Não obstante se comprazerem os homens no alinhamento dessa amplitude em que se agitam. Os que desejarem convertê-las em possibilidade de instrução e fraterno auxílio, aqueles que sofrem e choram na desesperança do alívio terreno. Sabido é, entre espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médios, como está na questão 159 de O Livro dos Médiuns. Ou, pelo menos, possuem a possibilidade de se deixar influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Olha as palavras que o doutor Bezerra usa. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas, quer dizer, com os espíritos inferiores, que com os espíritos, podemos dizer, as primeiras, são os mais elevados, né? Por quê? O que quer dizer? Que mais depressa a gente se deixa envolver pelos espíritos inferiores do que com os mais elevados. Os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo, lembra? Que assola os planetas, onde grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado, e consequente progresso, os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto, a harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas. Muitas vezes tiveram origem. O livro ali, para mim, nos bastidores da obsessão. Muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portos mediúnicos, ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais da espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. Então, o doutor Bezerra diz aqui o seguinte, ele diz assim, ó, que a obsessão é um flagelo que assola os planetas, não é só a Terra, tá, gente? Os planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam aglomerados. Por que eles reencarnam nesses planetas? Aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso. Aí ele diz, os complexos dos noticiários macabros. Todo dia a gente vê na televisão um escândalo desse terrível, macabro, né? Onde avultam todas as modalidades da delinquência, pai, filho, mãe, filho, aquela coisa toda. E do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança, sem tréguas. Muitas vezes tiveram origem. Esses conflitos da influência, tiveram origem na influência de seres invisíveis, desses espíritos, sobre os portos mediúnicos, ignorados e rejeitados. Então, muitas vezes, essas tragédias horrorosas que nós vemos por aí tiveram origem por influência desses espíritos obsessores que agiram sobre médiuns que ignoram a sua mediunidade, né? Do delinquente também, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos. Aí está falando da mediunidade, que integram a mesma personalidade humana. Então, ele falou aqui de grande flagelo que assola os planetas. Eu me lembrei do livro Nos Bastidores da Obsessão, que nós começamos o estudo na sexta-feira passada, a primeira aula, onde no exórdio é início de uma discussão,
Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte, logo no primeiro parágrafo do exórdio, ele fala assim, obsessão, mesmo nos dias de hoje, esse livro é de 1970, dos bastidores da obsessão. O drama de obsessão é de 1964. A obsessão, diz Manuel Filomeno de Miranda, nos dias de hoje, constitui tormentoso flagício social. Está presente em toda parte, convidando os homens a sérios estudos. Dr. Bezerra, em 64, diz: é um flagelo que assola planetas. Planetas. As grandes conquistas contemporâneas, continua Manuel Filomeno de Miranda, não conseguiram ainda erradicá-la. Ignorada propositalmente pela chamada ciência oficial, prossegue colhendo nas suas malhas, diariamente, verdadeiras legiões de incautos que se deixam arrastar a resvaladouros sombrios e tronescos, dos quais padecem irremessivelmente até a desencarnação lamentável. Continuando, não raro, essa obsessão, mesmo após o transpasse. Isso porque a morte continua triunfando ignorada, qual o ponto de interrogação cruel para muitas mentes e incontáveis corações. Então, Manuel Filomeno de Miranda, em 1970, diz que a obsessão, hoje, é um flagício social. Em 70, 2025, a mesma coisa. E Dr. Bezerra, em 1964, ele diz que a obsessão ela é um flagelo que assola os planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam. Então, os dois afirmam a mesma coisa, né? Continua o doutor Bezerra de Menezes. A presente tese, que é essa obra que ele vai ser publicada, será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. Estudemos, pois, alguns dos variados aspectos do fenômeno mediúnico. Ele não disse que a gente vai estudar todos, porque são muitos. Vamos estudar alguns. Ligado à obsessão, em fraterno convívio de nossas mentes durante o decorrer das presentes páginas. Antes da gente continuar essa leitura, nós vamos trazer aqui, né, um pouco da vida desse grande trabalhador da Seara de Jesus, que é Dr. Bezerra de Menezes, né? Adolfo Bezerra de Menezes. Não poderíamos deixar, né, de falar sobre a vida dele, né? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Adolfo Bezerra de Menezes, mais tarde conhecido como médico dos pobres, nasceu em 29 de agosto de 1831, no atual município de Jaguaretama, Ceará, antiga freguesia de Riacho de Sangue. Filho de Antônio Bezerra Cavalcante, tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Desejando ser médico, Bezerra parte para o Rio de Janeiro em 5 de fevereiro de 1851. Com poucos recursos financeiros, mas com muitos sonhos. Doutorou-se em medicina aos 25 anos de idade, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi eleito membro da Academia Imperial de Medicina e nomeado cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército em 1858, quando passou a assinar o seu nome sem o Cavalcante. Casou-se em primeiras núpcias com Maria Cândida de Lacerda, com quem teve um casal de filhos. A esposa veio desencarnar 5 anos após o casamento, e depois de 2 anos de seu desencarne, Bezerra casou-se com Cândida Augusta de Lacerda, irmã materna de sua mulher. Tiveram 5 filhos. Desde o início, então ele já tinha mais 2, 7. Desde o início de sua vida profissional, só cobrava de quem podia pagar. E a maioria de sua clientela era de gente necessitada. Não recebia contribuição financeira, mas sim muita gratidão e amor que o fizeram querido pela comunidade local. Então, o que ele recebia era muito pouco. E fazia a seguinte definição de médico:
Um médico verdadeiro é isto. Não tem direito de acabar uma refeição, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate a porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mal caminho o tempo ficar longe, mal caminho o tempo, ou um lugar que ele tem que ficar longe, ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta, procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita. Porque quem vai ser mais beneficiado? O próprio médico. Né? Então, esse é um desgraçado que manda para outro anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espátula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vais e vens da vida. Elegeu-se vereador pela primeira vez em 1861, reeleito em 1864, para depois tornar-se deputado federal em 1867, e membro da Comissão de Obras Públicas, figurando em lista tríplice para uma cadeira do Senado. Eu me lembrei lá em cima daquela passagem de Jesus do Evangelho que diz: de graça dê o que de graça recebeste, né? Então, elegeu-se vereador pela primeira vez em 1961, reeleito em 64, para depois tornar-se deputado federal em 67, e membro da Comissão de Obras Públicas, figurando em lista tríplice para uma cadeira do Senado. No período de 1879 a 1880, foi presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Como político, sempre foi defensor da liberdade abolicionista e buscou regular o trabalho doméstico. Também já alertava seus pares a respeito da poluição resistente no Rio de Janeiro. Olha como o assunto é antigo, né? Decepcionado com as perseguições e calúnias a seu respeito, abandonou a política. Foi autor de bibliografia extensa, que inclui desde biografias de homens célebres a trabalhos sobre a escravidão no Brasil e a seca no Nordeste. Na lista também há romances como A Pérola Negra, História de um Sonho, Lázaro, o Leproso, O Bandido, Viagem através dos séculos, A Casa Assombrada, Os Carneiros de Panúrgio, Casamento e Mortalha, esse ele deixou inacabado, além da importante obra A Loucura sob Novo Prisma, que é uma obra maravilhosa. Conhece o Espiritismo ao ler um exemplar de O Livro dos Espíritos, ofertado pelo também médico e amigo João Carlos Travassos, Joaquim Carlos Travassos, que havia traduzido a obra para o português. Após ler a obra e identificar-se profundamente com ela, diz que já era espírita inconsciente. Nada mais natural, pois seus exemplos de amor ao próximo sempre estiveram presentes, desde que nunca deixou de repartir com os outros seus recursos materiais. 10 anos depois deste episódio, proclamava sua adesão solene ao espiritismo, perante 2.000 pessoas, no solar da Guarda Velha, em 16 de agosto de 1886. Em 1889, é convidado a presidir a Federação Espírita Brasileira, onde institui o estudo sistemático semanal de O Livro dos Espíritos. Preside a FEB, Federação Espírita Brasileira, mais uma vez, de 1895 a 1900, até seu desencarno, em 1900. Sempre lutou pela união dos espíritas brasileiros. Profundo conhecedor do Evangelho de Jesus, que leu, interpretou e praticou, escreveu também sob o pseudônimo de Maxi uma série de artigos sobre a doutrina espírita nos jornais Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias e O País. Este último dirigido por Quintino Bocaiúva, jornalista e político brasileiro, conhecido por sua atuação no processo da proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889. Posteriormente, esses artigos foram organizados e originando os 3 volumes de estudos filosóficos, que o nosso irmão José... Ai, meu Deus.
José- que o nosso irmão José Marcos, fugiu não, que eu li o homem lá, o médico era Travassos, eu me enrolei aqui, que o nosso irmão José Marcos Travassos deu esse curso do domingo, depois do domingo, da palestra do Domingo de Luz. Começava meio-dia e 30, né? Ele estudou esses 3 volumes, e eu tenho esses 3 volumes em casa, de Bezerra de Menezes. Ele deu o curso durante anos. Oi, fale, Marco. Pode falar, Zé Marco. Não, eu não dou mais aula no curso, mas o curso continua com a Regina Barros e com a Tânia. Ah, sim, é que você começou com você, né? É baseado nesses 3 volumes. Aí Pode eu falar. estudei os 3 livros, Espiritismo, Estudos. Ah, que ótimo. Foram em 6 anos, na verdade. É, são três 2 anos. volumes, esses estudos filosóficos. Todos eles com esses artigos que ele publicou no país, com o pseudônimo de Max. Na obra Uma Carta de Bezerra de Menezes, encontramos a íntegra de uma carta enviada ao seu irmão, datada de 31 de maio de 1886, mesmo ano de sua conversão ao espiritismo. Porque ele foi acusado, ele escreveu uma carta para o irmão dele, porque o irmão dele o havia acusado de renegar o catolicismo, ainda mais o pessoal do Nordeste, muito católico, e abraçar ideias falsas e demoníacas. Bezerra defendeu serenamente, expondo com objetividade para o irmão e clareza a doutrina que o sensibilizara, revelando uma cultura extremamente vasta. Servir era o seu lema. Médico, amou a profissão. Como político, exerceu seus cargos com profundo amor à pátria em defesa dos interesses do Brasil. Não esquecia também de tratar os pobres do corpo e do espírito nas reuniões de desobsessão da Federação Espírita Brasileira. Desencarna em 11 de abril de 1900, às 11 horas e 30 minutos, depois de período em que passou imobilizado na cama em virtude de uma congestão cerebral. Retorna à pátria espiritual, porém continua sua missão de servir aos encarnados pela sua abnegação característica ao bem. Na obra Reação, Ação e Reação, o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 11, relata que o instrutor Silas revela o trabalho de Bezerra de Menezes no mundo espiritual. E diz assim o instrutor Silas: com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira de caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Nos anos de 1940, Bezerra de Menezes revelou-se como mentor espiritual da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fica-nos o exemplo desse grande discípulo de Jesus, que, como diz o seu necrológico, publicado no Jornal Cearense A República, de 13 de abril de 1900, o amor não possuía ele platonicamente, nem o ensinava apenas pelos lábios. Subia-lhe do coração e o praticava indistintamente, no exercício constante dessa caridade ativa e diligente que não raciocina, não reflete, porque é instintiva e se multiplica sobre milhares formas, na tolerância, na indulgência, com que antes dissimula do que repara nas alheias fraquezas. Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, página 203. Então, aqui nós tivemos, né, um pequeno trecho da biografia do doutor Bezerra de Menezes, tá, gente? Então, um grande amigo espiritual, quem nunca precisou do doutor Bezerra? Pois é, né? O doutor Bezerra, e ele nunca nos deixou, nunca faltou ao amparo e ao atendimento de ninguém. Vamos iniciar aqui a primeira parte desse livro, Psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Diz ele aqui: o espírito mau
a quem ele quer mal, não, o espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, aqui, ó, o espírito mal espera que o outro a quem ele quer fazer mal esteja preso ao corpo, esteja reencarnado, e assim menos livre, porque nós sabemos que o nosso corpo nos limita a ação, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. E aí eu não poderia lembrar aquela passagem de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, que vocês podem anotar aí, capítulo 5, versículos 25 e 26. Anota aí do lado desse trecho que eu acabei de ler. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Esse litígio, né? Essa briga, essa briga, essa desavença vai nos levar a isso aqui, né? E eu gostaria que vocês pegassem, isso eu coloquei lá no apoio, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pedi para todo mundo pegar, tá? No capítulo 6, item 6, que eu vou começar a ler aqui, como eu falei para vocês, não dá para esperar, né, todo mundo pegar. Por isso que eu dei o apoio para o pessoal em casa se preparar antes. Denise, começa a ler para a gente. Desculpe, é capítulo 10, item 6. É os capítulo 10, item 6, os que são misericordiosos, né? Em cima desse versículo que eu li, do Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, ela vai ler o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconciliação com os adversários. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, no seu ódio, no além-túmulo, aquele contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança.
Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, isso aí, né, é uma análise sobre esse ensinamento de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. E quem faz essa análise é Allan Kardec, né? Porque as mensagens dos Espíritos só começam com as instruções dos Espíritos. Até lá, que no caso aqui vai até o item 13. Os itens até o item 13 é Allan Kardec, a análise de Allan Kardec. A partir das instruções dos Espíritos, que são os ensinamentos dos Espíritos. Então, aqui é uma análise de Kardec sobre esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 25 e 26, que doutor Bezerra colocou só um pedacinho aqui, né, desse item 6 do capítulo 10. Os que são bem-aventurados, os que são misericordiosos. Mas nós fizemos questão de ler o item todo. Vamos começar aqui a nossa leitura? Acerca desse sexto sentido, diz doutor Bezerra de Menezes. Que sexto sentido é esse? A intuição, a mediunidade em geral, tá? Então, esse sexto sentido aqui, quem quiser anotar aí com lapisinho, ó, cerca desse sexto sentido, puxa uma setinha e bota intuição, mediunidade em geral, tá? Intuição ou mediunidade em geral. Então, acerca desse sexto sentido, que toda a humanidade possui, como está escrito lá no livro dos Médiuns, item 159, também podemos botar aí entre parênteses, né? Livro LM, né? LM, Livro dos Médiuns, 159, como diz Kardec, a despeito de a maioria dos homens ignorar que o possui. Quer dizer, toda a humanidade possui, uma grande parte, né, dessa humanidade ignora que o possui. Uma vez que se desconhecem estes a si próprios, relatarei um fato que ficará como exemplo ou padrão para quantos análogos o leitor encontrar nos noticiários macabros da imprensa mundial, como da imprensa brasileira em particular, visto que, ao que se observa, os portos mediúnicos são ainda mais vastos do Brasil do que em outros agrupamentos terrenos. Então, ele está dizendo, o doutor Bezerra está dizendo, que aqui no Brasil, esses fenômenos são mais vastos, acontecem com mais frequência do que em outros lugares do mundo. Mais suscetível o seu povo, o povo do brasileiro, portanto, por mais apaixonado e vibrátil, de se deixar influenciar pelo invisível. Então, eles estão dizendo que o brasileiro é mais vibrátil e mais influenciado pelos espíritos. Será esse dom entre a massa dos brasileiros, porém, um defeito? Será uma qualidade? Pergunta o doutor Bezerra. Diremos tão somente, furtando-nos a uma apreciação precipitada, que apenas se trata de um dom natural e que ao seu portador cumpre não torná-lo causa de dissabores ou prejuízos para si ou para os outros. Então, que cada um, diz doutor Bezerra, trabalhe com a sua mediunidade, não permitindo que ela se torne uma causa de dissabores ou prejuízo para as pessoas. Isso é bom a gente sublinhar, né? Ao seu portador, cumpre não torná-lo, esse dom natural, que é a mediunidade, causa de dissabores ou prejuízo para mim ou para os outros, sem avançar na assertiva de que seja uma felicidade ou uma desdita o fato de possuí-lo. Não vamos discutir isso. A nós, no entanto, diz doutor Bezerra de Menezes, os trabalhadores do plano espiritual, ele se coloca entre eles, cumpre o dever de esclarecer o leigo
aquele que pouco conhece, como espírita de que a dita propriedade, que é a mediunidade, deverá ser cultivada sob princípios honestos e rigorosos. Então, está aí, sob princípios honestos e rigorosos. Tá? Ele coloca bem aqui. Ela deve ser cultivada sob princípios honestos e rigorosos, a fim de que não venha a se tornar motivo de desordem na boa harmonia íntima ou social do seu portador. Anotem aí, Mateus capítulo 10, versículo 8. Eu coloquei lá no apoio. Diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 8. Diz assim o evangelista: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça dai. Né? Aí a gente diz assim, como é que é? Como é que é? Né? Como é que... É porque não estudou esse versículo, capítulo 10, versículo 8. O homem, diz doutor Bezerra, poderá possuir, por exemplo, dons literários, é sempre admirável e enobrecedor. Na hipótese de não os cultivar honestamente, dirigidos sobre os princípios consagrados de arte, moral e beleza, poderá desvirtuá-los e até servir com eles à deseducação dos leitores, contribuindo para o rebaixamento mental, moral e intelectual dos mesmos, se em vez de obras excelentes, passar a produzir literatura moral, frívola, perniciosa ou gramaticalmente bastarda. Também música, né? Música. Tem pessoas que têm um grande talento, né, para escrever músicas, aí escreve aquelas músicas horrorosas, cheias de palavrões, né, de insinuações pornográficas, enquanto a si mesmo se... E aí ele diz, esse que faz isso, a si mesmo se degradará, tornando-se indigno deles. Indigno de quem? Desses dons. Né? Então vai se tornar indigno desses dons, porque eles não foram dados para serem, né, vamos dizer assim, vilipendiados. A palavra, ele está falando agora da palavra, essa palavra que nós usamos para nos comunicar. A palavra é uma vibração divina do pensamento. Tá? Então, não é o vocábulo palavra formado pela letra P-A-L-A-V-R-A, não. Quer dizer, esse dom, esse som que sai da nossa boca, né? Expressa o nosso pensamento. A palavra, vibração divina do pensamento, qual, por sua vez, será a essência do próprio Ser Supremo, porque às vezes Deus se comunica através, né, nos manda mensagens para a gente espalhar para o mundo. Então, muitas vezes a nossa palavra é a essência do próprio Ser Supremo, refletida na sua criatura, foi concedida ao homem pelas leis eternas da natureza. Aí me lembro daquela passagem de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, é melhor que tu arranque-o, né? Então, se a tua palavra é motivo de escândalo, talvez você, numa outra encarnação, venha mudo, já que você vilipendiou essa vibração divina do pensamento. Né? Tem que tomar cuidado com isso. A facilitação do seu progresso e engrandecimento, recurso precioso com que alinhará a própria personalidade para atingir finalidades gloriosas. Não obstante, há espíritos, né, que reencarnam padecendo a penalidade da mudez. Olha aí o que eu falei. Porque dela se serviram, quer dizer, da palavra, né, no passado,
intrigas e calúnias, blasfêmias e insultos, discursando impropriamente, ainda diante de assembleias numerosas, para incentivar o erro e o crime, a hostilidade e a revolta, a inquietação coletiva e o assassínio nas guerras, e até mesmo de respeito à ideia de Deus. Ora, se tua palavra é motivo de escândalo, né? De forma idêntica será o sexto sentido, que é a intuição ou a mediunidade geral. De que tratamos, isto é, a intuição ou a mediunidade em geral. É um dom o estudo, concedido pela criação para a edificação, o progresso e a felicidade do seu portador. Passível de progredir em possibilidades através do exercício, do tempo e das reencarnações. Né? Então, essa mediunidade também vai evoluindo conforme nós vamos evoluindo. Algo mais delicado, profundo e superior que os demais sentidos e que necessitará ser devidamente amado, respeitado e cultivado dentro dos postulados da moral, da justiça, do amor e da fé, a fim de que não se anule, como se anularia a visão de uma criatura que desde o nascimento vivesse às escuras, se não resvale ao choque das impurezas humanas. Quer dizer, se você usa mal a sua mediunidade, se ela é motivo de escândalo, ela pode ser anulada. Isso mesmo já vou expôs com clareza absoluta o instrutor, que instrutor? Allan Kardec, por excelência da terceira revelação, encarnado na prudência e na austeridade de Allan Kardec. Mas por que vimos decifrando certa inércia mental entre aprendizes atuais da mesma revelação? Então, olha isso que ele está dizendo. Mas por que vimos decifrando certa inércia mental entre os aprendizes atuais da mesma revelação, e nos aderindo a um movimento de reexplicações? Então, ele está dizendo aqui, eu estou explicando tudo isso para vocês, porque eu tenho visto muita gente falindo com a sua mediunidade. Então, eu senti necessidade de relembrar, né? Por isso ele falou aqui. Mas que vimos decifrando certa inércia mental entre os aprendizes atuais da mesma revelação, em nos aderindo ao movimento de reexplicações daquilo mesmo que há um século foi dito e que agora procuraremos algo encenar ou romantizar. Porque ele escreveu essa psicografia foi em 1970. E lá em 1857, 1861, foi publicado o livro dos médios. Então, tem quase um século que Kardec publicou o livro dos médios, então estou dizendo agora está sentindo necessidade de reexplicar, relembrar, né? Aí eles aqui, que há um século foi dito e que agora procuraremos algo, olha que interessante, ensinar, então ele vai dar um ensinamento através de uma história, né? Encenar ou romantizar, a fim de divertir uma geração, enquanto tentamos instruí-la no melindroso assunto. Geração que não dispensa a positivação dos exemplos. Assim, o exemplo será efetivamente o melhor método. E gostamos de aplicá-lo sempre que não o permita o ensejo, por mais fácil reter o aprendiz da memória o ensinamento necessário através dele. A gente aprende melhor se alguém contar uma historinha com alguns exemplos. 2000 anos, o mestre da Seara, Jesus, em que militamos, criou a suavidade das parábolas, cujos atraentes rumores ainda ecoam em nossa sensibilidade, ensinando-nos lições inesquecíveis. Então, Jesus usou essa pedagogia das parábolas, de histórias, para fixar o ensinamento. O doutor Bezerra vai fazer a mesma coisa. Vai passar o ensinamento através de história, de um romance, com personagens, né? Mas trazendo dentro dessa história exemplos, né? E isso fixa melhor na nossa cabeça. Aí ele diz aqui, né? Tal qual Jesus fez a exemplificação dos romances ou lições romantizadas. Então, não, ele volta aqui, ó, ensinando-nos lições inesquecíveis. Falou de Jesus com as parábolas. Seus obreiros do momento, somos nós,
criam ou traduzem da realidade da vida cotidiana, qual ele o fez a exemplificação dos romances ou lições romantizadas. Porque naquela época Jesus usava o que acontecia dia a dia, transformava-se em histórias para fixar o ensinamento. Hoje, eles fazem a mesma coisa, né? Os amigos espirituais pegam os fatos do dia a dia e transformam em histórias, colocando ali ensinamentos para fixar para a gente o aprendizado. Então, eles aqui, seus obreiros, no momento, criam ou traduzem da realidade da vida cotidiana, o qual ele, o mestre, fez, a exemplificação dos romances ou lições romantizadas, expondo teses urgentes, ensinamentos indispensáveis no sabor de uma narrativa da vida comum. É o mesmo método de há 2000 anos, criado pelo Divino Mestre para instrução urgente e fácil das massas. Vamos sublinhar isso? Para instrução urgente e fácil das massas. Aí você vai encontrar o Leopoldo de Miranda usando esse recurso, as histórias, né? Ivone do Amaral Pereira, através de vários espíritos, Divaldo Pereira Franco com outros espíritos, Chico Xavier, né? Emmanuel, trazendo 2000 anos, não é isso? Ave Cristo, essas histórias romantizadas com ensinamentos contidos ali, para que nos torne mais fácil o aprendizado. E como ele diz aqui, nos divertindo, né? Porque uma boa literatura, né? Como nos diverte? Porque só, divertir a comédia, não. É uma coisa que nos faz bem uma boa leitura, uma boa história, né? Então, eles usam esses recursos, que é um recurso que Jesus usou, das Que parábolas. desafio a gente tem no nosso tempo diante dessa internet, Não é? Olha aí. fazer essas instruções, esses ensinos, repassar de forma que consiga chamar a atenção dos nossos ouvintes, né? Vamos dizer. Exatamente. Porque fica mais fácil o ensinamento. A fixação, através daquela história, né? Quem leu aquele livro do Rochester, Barão Rochester, né? Com aquela médium que ele tinha, uma médium russa, que depois a coisa mudou. A Vingança do Judeu, nossa, né? Que história! A Vingança do Judeu, né? Ave Cristo, Adão Estevão, quantos ensinamentos maravilhosos, né? E assim a gente vai fixando esses ensinamentos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem, dia 7/7, nós vamos começar assim. Assim sendo, é o oitavo parágrafo. Bota aí, o número 8. Oitavo parágrafo. Assim sendo, o caso que vos contarei em seguida, ele contando as histórias do Bezerra. 7/7/25. Oitavo parágrafo, tá, gente? Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus. Cadê o meu marcador aqui? Vermelhinho. A Jesus, a espiritualidade amiga, por essa oportunidade abençoada de estarmos, né, estudando essas obras maravilhosas, Manuel Filomeno de Miranda, Doutor Bezerra de Menezes, né? Histórias essas que vão nos ajudar e muito a melhorar nossos ensinamentos. E eu queria fazer uma pequena propaganda aqui, dentro dessa nossa prece, é que hoje eu tive contato com a nossa irmã Deusa, do Leão Denis, que vai fazer a nossa palestra das 6h30. Ela tem um programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã, meia horinha só, das 10h30 às 11 horas da manhã, onde ela estuda o livro Mediunidade e Evolução, do Martins Peralva. É um trabalho voltado para médiuns, de 10h30 da manhã às 11, meia horinha só. Terças e quintas, 10h30 às 11, do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Muito bom, tá? Então, quem puder, amanhã, meia hora, de 10h30 às 11, vai estudar na Rádio Janeiro com a Deusa Nogueira, que ela é uma grande estudiosa da doutrina. Então, gente, vamos encerrando aqui. Daqui a pouco a gente retorna
nossa última palestra sobre dependência química com a nossa irmã Deusa Nogueira. Que o Senhor nos abençoe.